Os próximos 3 módulos são sobre mecanismos de endurecimento e vamos começar ao nível do cristal. Acabamos de ver que a deformação plástica é explicada pelo movimento das deslocações. Eu, na prática, estou interessado em selecionar uma liga que tem muita resistência, a maior resistência possível, na verdade. Como é que eu consigo aumentar a resistência de uma liga, sabendo que a deformação plástica explica-se pelo movimento das deslocações? É simples, é colocar obstáculos ao movimento das deslocações, é dificultar o movimento das deslocações. Isso torna a liga mais resistente. E é justamente isso que eu proponho-vos ver agora, ou seja, mecanismo de endurecimento que consiste em dificultar o movimento das deslocações. E vamos começar ao nível do monocristal. Vamos admitir que só temos um cristal. Vamos ver tudo o que podemos fazer para dificultar o movimento de uma deslocação no monocristal. E são várias. Tem a resistência intrínseca da deslocação, tem precipitados, átomos de soluto e encroamento. Vamos ver, então. Começando, então, pela resistência intrínseca da deslocação. O que é isto exatamente? É aquela força que nós temos que fazer para iniciar a deslocação. É como um carro que está parado, vocês têm que empurrar um bocadinho e depois o carro quase anda sozinho. É uma coisa muito semelhante. Tem um nome, é a força de Peirce-Navarro, ok? É a força que vocês têm que fazer para iniciar o movimento da deslocação. Portanto, primeira componente. Um método que é muito óbvio é colocar partículas à frente da deslocação para dificultar o seu movimento, sobretudo se as partículas forem muito duras. A deslocação não pode simplesmente partir, passar através da partícula, tem que contornar. Há um encurvamento da deslocação à volta da partícula. Isso, obviamente, exige um esforço suplementar. Agora, como produzir partículas duras? Elas podem surgir naturalmente, os metais não estão completamente limpos, mas existem ligas que permitem, com um tratamento térmico, fazer o aparecimento de partículas duras. É especialmente aplicado nas ligas de alumínio, os duralumínios, ok? Por exemplo, o duralumínio ao cobre consiste no aparecimento deste tipo de partículas, CuAl2. Isto acontece à volta de 4% de cobre. E aqui neste esquema está indicado como é que a passagem de uma deslocação por estes precipitados dificulta essa mesma passagem. As partículas, para terem muito efeito, não pode ser de qualquer maneira. Primeiro, tem que ser coerentes. E tem aqui um esquema de uma partícula que é coerente e outra que não é coerente. Coerente quer dizer o quê? Quer dizer que há uma continuidade de planos entre a rede e a tal partícula. Isto dificulta muito mais o movimento, a passagem de uma deslocação pela partícula do que este aqui, que é coerente, em que não há absolutamente nenhuma relação em termos de estrutura cristalina. Depois, o tamanho da partícula também tem impacto. Não pode ser demasiado pequeno, mas também não pode ser demasiado grande. Aqui tem a resistência versus o tamanho da partícula, que é a função do tempo de envelhecimento, que tem a ver com o tratamento térmico. E se repararem, há um tamanho ótimo da partícula para o qual temos resistência à massa. Se for muito pequeno ou se for muito grande, a resistência não é tão elevada. Mas isso veremos com mais pormenor o tratamento térmico para este tipo de ligas quando tratarmos das ligas de alumínio. Mais métodos para aumentar a resistência, mais mecanismos de endurecimento. Átomos de soluto, portanto, o solvente de ferro ou de alumínio, já sabem, não permite dar nenhuma resistência. Eu, para aumentar a resistência, uso ligas. É das primeiras coisas que eu disse logo nos primeiros módulos. Nós usamos ligas metálicas justamente porque têm uma resistência muito superior aos metais puros, ao ferro ou ao alumínio. O que é que acontece quando vocês introduzem átomos de soluto na rede? Que podem ser pequenos e então têm as soluções sólidas intersticiais ou podem ter um tamanho semelhante ao tamanho dos átomos do solvente, em que têm soluções sólidas substitucionais.
isso vai provocar uma distorção, uma deformação da rede. Os planos já não são tão lisos e a deslocação, ao passar por essa rede distorcida, é muito mais difícil. Tem que fazer um esforço suplementar e isso aumenta a resistência da liga. É tão simples quanto isso. Tem aqui uma prova, num ensaio de tração, tensão versus deformação, tem um metal puro, imaginem, por exemplo, um alumínio, e aqui acrescentam átomos de soluto. O que é que acontece? A resistência à deformação plástica aumenta, recordes, é a tensão de cedência, a resistência à ruptura aumenta, a tensão de ruptura, a resistência ao colapso, mas há uma propriedade que não varia, e volto a insistir nela, e já falei neste assunto. O declive inicial não se altera, porque estamos a falar da mesma liga. Apesar de ter um pouco de átomos de soluto, estamos a falar globalmente do mesmo solvente, do ferro. Se estivermos a falar, por exemplo, de aço, ferro mais carbono, ligas de alumínio, o que conta é a rede de solvente do alumínio, que anda à volta dos 70 gigapascal, o modo de Young. Portanto, o declive, o modo de elasticidade, não se altera com a microestrutura, não se altera com os elementos de liga, não se altera com a deformação plástica, é sempre o mesmo. Só se altera se mudarem de material. Se forem de ferro para alumínio, altera-se. Ferro, 210 GB, alumínio, 70 GB. Mas o ferro, o aço, todas as ligas de aço, 210. O alumínio, ligas de alumínio, com deformação, sem deformação, tamanho grão pequeno, grande, é sempre 70 gigapascal. É um resultado muito importante. O encroamento, que já discutimos quando apresentamos o ensaio de tração, recordam-se que tem a ver com o aumento de resistência com deformação plástica. Se forem ver isto micro, à escala da estrutura, o que é que acontece? Bom, isto tem a ver basicamente com a interação das locações. As locações que vão passeando pelo cristal com orientações diferentes e depois elas encontram-se. A interação entre as duas locações provoca um endurecimento. Quanto mais locações tiver, maior é o encroamento, maior é o endurecimento. Que é aquilo que está aqui representado. E isto já foi apresentado, com deformação plástica passam daqui para aqui e daqui para aqui, é o aumento da resistência com deformação plástica, e aqui são ensaios de tração de ligas, é a mesma liga, mas com vários graus de deformação plástica. Aqui não tem, aqui tem, vamos imaginar, 5, 10, 15, por aí fora. Com deformação plástica, vocês aumentam a resistência à deformação plástica, aumentam a resistência ao colapso. Mais uma vez, o declive não se altera, ok? Há um senão, é que com muita deformação plástica inicialmente o material é verdade, fica muito resistente, mas a ductilidade diminui muito. A capacidade do material se deformar plasticamente diminui muito, fica mais frágil, ok? E com isto, acabamos os principais mecanismos de endurecimento ao nível do cristal. Agora vamos passar ao nível do policristal, porque na prática não temos um só cristal, temos um policristal.